Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra. A professora trabalha então com você ciências e hoje a nossa aula então é sobre as células. Vocês sabem o que são as células? As células são as unidades da vida, ou seja, é a menor unidade morfológica e funcional de um ser vivo, é a célula. Vocês já ouviram falar na famosa teoria celular? O que é isso, a teoria celular? A teoria celular nos afirma que as células são as unidades morfológicas e funcionais de todos os seres vivos e que elas se originaram apenas de outra célula pré-existente. E que os seres vivos são formados então por célula. Então, todos os seres vivos que nós conhecemos são formados por célula. O único grupo de ser vivo que não é formado por célula, que tem uma exceção, é os vírus. Vocês sabiam que os seres humanos possuem aproximadamente 100 trilhões de células? Vocês sabem me dizer que célula é essa que nós estamos vendo na imagem? Essas células são os neurônios. São células que fazem parte do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. E vocês sabiam que as células elas podem variar de número de um ser vivo para outro? Então, os seres vivos eles foram classificados em seres constituídos por uma célula e seres constituídos por mais de uma célula. Aqueles seres vivos que são constituídos apenas por uma única célula, nós chamamos seres vivos unicelulares. E os que são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelulares ou multicelulares. Então, quem são os seres unicelulares? Os seres unicelulares, a palavra unicelular, ela vem do latim uni, que significa um ou único. Vocês sabem quem é os seres vivos no nosso mundo que são assim, formados apenas por uma única célula? Nós não conseguimos enxergar esses seres, mas eles existem, estão em todos os lugares. Um exemplo que nós temos é as bactérias. As bactérias, elas são unicelulares, a gente não enxerga elas, mas elas estão presentes em todos os lugares, até mesmo dentro do nosso corpo. As cianobactérias, não sei se vocês já ouviram falar, são as algas azuis, as cianofícias. Também são seres unicelulares. Os protozoários são unicelulares, também a gente não enxerga. As algas, unicelulares. E as leveduras, que são fungos, também são unicelulares. Então, esses seres formados por uma única célula, nós chamamos de unicelulares. Então, aqui nós temos uma foto das bactérias, uma foto de uma ameba, que é um protozoário. Aqui nós temos uma foto de um fungo, que são as leveduras, também são unicelulares. E agora nós vamos falar um pouquinho então sobre os seres pluricelulares ou multicelulares. Os seres multicelulares são aqueles formados por várias células. A palavra multicelular ela também tem origem do latim. Pluri significa mais ou maior. Quem são os seres, então, que nós podemos citar como exemplo de seres pluricelulares ou multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula, por milhões ou trilhões delas? Um exemplo típico que nós temos é nós, seres humanos. Todas as plantas, as algas pluricelulares, alguns fungos pluricelulares, por exemplo, como os cogumelos, orelha de pau, né, que vocês conhecem por chapeuzinho de cobra, então é um fungo. E todos os animais também são multicelulares ou pluricelulares. Aqui nós temos então exemplo ao ser humano, os animais. Ó, que foto linda. Então, todos os animais são pluricelulares.
as plantas, as árvores, né? Mas vocês sabiam como é que foi a descoberta das células? A descoberta das células só foi possível graças aos avanços na área de microscopia, que permitiram então melhor visualização de estruturas microscópicas. Então, como é que nós podemos ver célula? A gente consegue ver célula a olho nu? A grande maioria não. Então, isso só foi possível com a descoberta, então, das células através da microscopia, de um instrumento. Então, precisamos de um instrumento para que nós possamos ver as células, que é o microscópio. Sabem quem foi a primeira pessoa que visualizou uma célula? E quando foi isso? As células elas foram descobertas por um biólogo chamado Robert Hooker, lá em 1665. Como é que ele fez essa observação? Ele observava então os cortes de cortiça. Você sabe o que é cortiça? Cortiça é de uma árvore chamada corticeira. Ele foi lá nessa árvore, fez um pequeno corte da casca da árvore, né? E ele então levou ao seu rude microscópio e observou. Então foi Robert Hooker em 1665, foi o primeiro cientista a visualizar a célula. Este importante pesquisador analisou o corte em um aumento de 270 vezes. E ele verificou a presença de compartimentos aos quais ele chamou de célula. A palavra célula, ela vem do latim, significa cela, ou significa pequena câmara, e é usado na ciência até o dia de hoje. Como foi possível observar as células? As células são estruturas geralmente microscópicas e que não podem ser analisadas a olho nu. E é por isso que o primeiro registro de uma célula só foi feita após a criação dos microscópicos. E vocês sabem quem foi o cientista que inventou o microscópio? Acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda por volta de 1590. O cientista se chamava Zacarias Janssen e seu pai Han Janssen. Esses foram os dois cientistas, então, que inventaram o microscópio lá na Holanda em 1590. Em 1938 e 1839, os trabalhos dos botânicos Matthias Scheder e do zoólogo Theodor Schirmer foram fundamentais para a construção da chamada teoria celular. O que diz então a teoria celular? Que todos os seres vivos são compostos por célula. Então, isso é a teoria celular, né? Então, a teoria celular nos diz, então, de acordo com o botânico Matthias Scheder e o zoólogo Theodor Schirmer, eles chegaram à conclusão, em estudos separados, não é? Que a célula, então, é a constituição fundamental de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula, sim? Então tá, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, então fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.